A paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui para continuar nossos assuntos com raciocínios de acordo com as Sagradas Escrituras. E Deus me fez sentir neste momento de falar um pouco de uma coisa que mexe muito com nossa mente, nosso sentimento e o nosso coração. Segundo raciocínios, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para consolar a alma de uma pessoa que está vivendo um período de luto. Como o cristão deve lidar com a morte de acordo com a Bíblia? O cristão deve passar pela fase do luto com esperança e firme confiança no consolo de Deus e da sua palavra. A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Isso não é diferente para um cristão. No entanto, para o cristão fiel que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, haverá da parte de Deus o conforto e consolo que o seu coração necessita nos momentos mais tristes que enfrentar. Perder alguém que se ama traz sempre muita dor e sofrimento. A diferença é que o crente em Jesus Cristo tem a esperança que esse não é o fim de tudo. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. Ele concede a ajuda e consolação que nós precisamos para enfrentar a dor de uma perda. Em segundo lugar, entendemos por meio da Bíblia que o cristão deve enfrentar o luto com esperança e confiança em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que nossa esperança não se resume apenas a essa vida. Procuramos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. O cristão confia no Rei Jesus, que prometeu levar a todos que nele crê para o seu reino eterno no lar celestial. Contudo, enquanto ainda estivermos aqui, estaremos sujeitos a aflições e à morte. E é natural manifestar tristeza durante algum tempo pela perda e saudade de alguém que morreu. Deus conhece a dor e sofrimento que essa separação nos causa. Ele mesmo sofreu quando seu Filho Jesus morreu em nosso lugar. Mas, graças a Deus, Cristo venceu a morte e nós não precisamos mais estar desesperados quando somos afetados por ela. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Não há um período exato para estar de luto pela morte de alguém. Isso varia de pessoa para pessoa. Além disso, considerando-se que o luto é um processo, este poderá ser mais ou menos intenso consoante o estado emocional, o grau de proximidade e a fé que a pessoa tem. No primeiro momento quem enfrenta o luto recebe um forte impacto com a notícia da perda. As lágrimas, a dor, a fragilidade emocional e a tristeza abatem e se potencializam, dando início ao processo do luto. Para muitos parece que falta o chão debaixo dos pés. É realmente muito difícil ter que se separar de quem se ama por causa da morte. Quase sempre acontece a fase da negação, em que normalmente não aceitamos que a realidade seja real. Alguns tentam fugir da verdade, revoltando-se. Outros tentam encontrar uma explicação ou culpado para o que aconteceu. São passos difíceis de dar. Na sequência, será preciso passar pelo doloroso processo da despedida, preparação do funeral e sepultamento. O estágio seguinte é aquele em que se nota mais a ausência e a falta do ente querido. Nessa etapa é preciso encontrar totalmente amparo em Deus. Este é o momento em que o vazio da falta e as lembranças vão fazer a dor sobressair. Para muitos, esse pode se tornar um momento de grande tristeza e depressão. Precisamos ter a esperança firmada em Jesus para ultrapassarmos esta fase. Com a ajuda de Deus e com o passar do tempo, começa-se o período de aceitação da perda. Os que conhecem ao Senhor podem experimentar uma total consolação do Espírito Santo, segundo a qual a dor se transforma em saudade. O conforto de Jesus lhe fará sentir o retorno da serenidade e a paz ao seu coração. O cristão não deve ser indiferente nem desesperar-se, antes deve agir com amor, sinceridade, equilíbrio e fé. Cada pessoa tem liberdade para manifestar suas emoções com lágrimas, orações, silêncio, palavras ou lembranças. Mesmo abatido, o cristão mostra-se sempre confiante na palavra de Deus e no consolo do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8 e 9, para nos ajudar nesses momentos. Nas diferentes culturas, o luto interna e externamente é expressado de maneiras diferentes. O choro, o lamento e o pesar são bastante comuns em quase todas as etnias. Em nossa cultura há aqueles que costumam resguardar alguns dias para o luto, outros que usam alguns padrão ou cor específico de roupa, alguns ficam em silêncio. No contexto judaico, por exemplo, era comum rasgarem as vestes e colocarem pó de cinza sobre a cabeça, conforme Gênesis capítulo 37, versículo 34 e 35, como um sinal de sofrimento e tristeza pela perda de alguém. A Bíblia não condena as formas ou expressões de luto, apenas orienta que o cristão não deve se desesperar pelos que partem.
Jesus também chorou pelo seu amigo Lázaro que tinha morrido, mas consolou aos que creem com a promessa da ressurreição e vida em si mesmo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vemos em João capítulo 11, no versículo 25. Essa esperança futura pode consolar os corações dos cristãos com a certeza de que a morte é apenas uma separação momentânea. Pela fé, todos os que creem receberão em Cristo a vida eterna. Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la fatalmente. Todos morremos algum dia, exceto os que serão arrebatados na segunda vinda de Jesus. Vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz-nos que a morte é o pagamento correto por causa dos nossos pecados, mas para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Jesus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por mais assustadora que seja, com Jesus o cristão não precisa mais temer nem sofrer constantemente por causa da morte. Esta exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-as do mundo, mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Glória a Deus. Por isso, quem confia no Senhor já não precisa ficar assombrado nem deprimido por causa da morte. Jesus venceu o poder da morte e do inferno. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Apesar da dor e da saudade causada pela separação dos que partiram, não precisamos permanecer tristes, porque Jesus ressuscitou, Ele foi o primeiro, e como Ele ressurgiu, todos os que creem nele também viverão. Portanto, o crente deve lidar com confiança perante a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 57. A melhor forma do cristão agir em situações desse tipo é confiar na soberania de Deus. Ele sabe de todas as coisas, pode amparar você e consolá-lo da tristeza que sente pela morte da pessoa. Uma pessoa descrente. É como que os cristãos devem agir caso perder alguém que não conhecia o Senhor. Quem não conhece o Senhor é descrente, não é? Então, a dor nessas situações parece ser ainda maior porque a pessoa que partiu morreu sem conhecer a Cristo. Sabemos que aqueles que morreram e que de uma forma ou outra tiveram a oportunidade de crer em Jesus, mas o rejeitaram, não estarão na eternidade com Deus. Isso é doloroso, mas é o que a palavra de Deus diz. Marcos 16, versículo 16. Por outro lado, podemos também ter a esperança de que aquela pessoa
tenha crido nos seus últimos momentos de vida. Na verdade, somente Deus sabe quem se salva ou não. Um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz é um bom exemplo de que, até o último fôlego de vida, há oportunidade de receber a Cristo. Talvez muitas pessoas que vivem longe de Deus possam aproveitar a última oportunidade de crer em Jesus em sua vida. Ainda que pareça que o seu sofrimento vai ter fim, que o seu sofrimento não vai ter fim e que a dor que tem sentido nunca mais o deixará. Confia no Senhor. Essa dor vai passar. Todo sofrimento terá fim. Jesus Cristo venceu a morte. Ele foi preparar-nos lugar e depois voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Nós podemos confirmar em João capítulo 14, no versículo 2 e 3. Não desista. Vale a pena seguir em frente com fé em Jesus Cristo, pois a sua promessa em breve se cumprirá. Jesus voltará e estaremos na eternidade com Ele, junto com aqueles que partiram no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Deus estará presente para sempre e o mal não prevalecerá jamais. Esta é a esperança gloriosa que você pode ter. Haverá um tempo em que não existirá mais sofrimento, nem morte ou dor, nem choro. Será um novo tempo. Isaías capítulo 60, versículo 20. Deus prometeu e cumprirá. Caso você esteja passando pelo luto, sofrendo a perda de alguém, lembre-se que Deus está presente neste momento. Nele você pode encontrar o amparo e consolo necessário para esse tempo tão difícil. São algumas palavras que nosso raciocínio sobre a palavra de Deus para confortar o nosso coração. E é só Deus que pode consolar, entrar no nosso coração e fazer o consolo. E essas palavras ajudarão a nós refletirmos na vida eterna. Deus abençoe a todos. Fiquem com Ele. Amém.